Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro ensinamento de Paulo em Romanos 14 e que deve fazer parte de nossa vida cristã enquanto aguardamos a Jesus é o de que nós devemos nos lembrarmos de que somos responsáveis, de certo modo, em darmos um bom exemplo para os nossos irmãos na fé. Em Romanos 14, Paulo está discutindo a questão dos fracos na fé. Ele diz que devemos tolerar os fracos na fé, mas também diz para os fracos na fé respeitarem a opinião daqueles que pensam diferente deles. Quando a questão não envolve um princípio da palavra de Deus em transgressão, nós precisamos respeitar as diferentes formas de pensar. Afinal, temos uma estrutura mental, um arcabouço teórico, diríamos assim, um nível cultural e intelectual diferente. Cada um está dentro do seu nível e precisa haver um respeito e uma compreensão mútua. Não é? Entretanto, Paulo diz que mesmo que alguns de nós sejam mais maduros na fé do que outros, devemos, de certo modo, nos preocuparmos com aquilo que podemos fazer para influenciar negativamente a vida das pessoas. Ao mesmo tempo em que em Romanos 14 Paulo diz que não há nenhum problema em comer uma carne sacrificada a ídolo, e isso ele diz também em 1 Coríntios 8, ele também argumenta o seguinte: veja, se a carne que você come vai servir de tropeço para um irmão que é mais fraco na fé, então é melhor não comer carne. Você entendeu a postura dele? Ele diz para o forte na fé: veja, não tem problema comer uma carne que foi sacrificada num templo pagão. Isso é indiferente. Agora, se você fizer isso na presença de uma pessoa que é mais sensível e que acha que isso vai trazer contaminação espiritual, então evita. É melhor não comer carne se for para levar um filho de Deus a tropeçar na fé. Então Paulo mostra aqui em Romanos 14, 22 que nós temos sim, de certo modo, uma responsabilidade pelas pessoas. Vou ler para você o texto. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. É o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 14, verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então haviam cristãos que se preocupavam com o comer ou não uma carne sacrificada a ídolo. E Paulo relembra em Romanos 14, 17 o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa entender que você não pode ficar discutindo esse tipo de questão com as pessoas, porque a salvação é um dom de Deus. E obviamente, o assunto aqui não tem nada a ver com carnes imundas. A questão de carnes imundas também não compra o direito ao céu, mas o cristão tem que ter em mente que o comer carnes imundas pode influenciar negativamente, sim, no seu processo de santificação. Porque se Deus considera isso uma prática abominável e o corpo o templo do Espírito Santo, temos uma responsabilidade para com isso. Agora, o detalhe de Romanos 14 é o seguinte: não brigue com o seu irmão. Se ele crê que comer carne sacrificada a ídolo vai trazer contaminação espiritual, então não faça isso na frente dele, para você não fazê-lo tropeçar na fé. O que Paulo está dizendo aqui é que você e eu não vivemos num vácuo ou não somos ilhas isoladas. Aquilo que nós fazemos vai, de certo modo, influenciar as pessoas. Então, se você sabe que alguns assuntos na igreja não têm nada a ver, e eu digo por experiência, tem questões que não têm nada a ver. Não tem a ver com princípio bíblico, não tem a ver com nenhum aspecto da revelação profética. Então, se for para trazer escândalo para um irmão fraco na fé, então deixemos ele na opinião dele e mantenhamos a nossa opinião. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho um certo cuidado porque às vezes como igreja nós usamos a desculpa do fraco na fé para manter as pessoas na ignorância. Eu não percebo isso na Bíblia, pelo contrário. Em Oséias 8, verso 4 é dito: meu povo perece por falta de conhecimento.
Então precisamos ter muito cuidado realmente em não ferir a consciência das pessoas que são mais sensíveis espiritualmente. Precisamos ter paciência com elas, não ficar brigando, não ficar discutindo. Deixe esse irmão viver a sua fé. Agora, isso também não é desculpa para manter o outro irmão na ignorância. Como igreja, precisamos trabalhar para que as consciências fracas sejam fortalecidas. Então isso também é muito importante e faz parte do texto e do contexto bíblico. Amanhã daremos sequência pela graça de Deus ao nosso programa. Eu espero ter mais uma vez a sua companhia. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.